Muito bem, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, vamos fazer a leitura apenas do versículo 10, amém, igreja? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, quem achou diga glória a Deus. Está escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, igreja? Quando Deus olha do céu, Ele não procura encontrar na terra pessoas perfeitas, até porque ninguém é perfeito. A Bíblia também diz que todos pecaram, e por pecarem foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia também diz que não há um justo sequer. E ainda que a Bíblia diga que tenhamos que ser santos, ou seja, separados, Deus, quando olha do céu, Ele busca não os perfeitos, mas os fiéis. Porque ainda que você não seja perfeito, porque você nunca será, uma coisa você pode ser fiel. E fiel é uma decisão que eu e você tomamos, de ser ou não fiel a Deus. Quantos aqui são fiéis a Deus? Diga glória a Deus. Então eu leio o final do versículo 10 de Apocalipse 2, e você lê em seguida. Digam todos: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, igreja? Só os fiéis. E vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a Tua palavra vai ser pregada agora, e cada pessoa que veio nessa manhã, não está aqui, meu Deus, para ouvir homem, mas todos querem ouvir a Tua voz. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. Remova todo obstáculo, todo bloqueio, não deixe nada atrapalhar. Envie essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Muito bem, sentem-se. Um dos maiores exemplos de fidelidade que a Bíblia nos apresenta é do profeta Daniel. Daniel foi um homem fiel a Deus e mostrou a sua fidelidade através das lutas que enfrentou, das oposições que se levantaram contra ele, através das provas que ele teve que passar, e principalmente através do seu caráter santo, do seu caráter de um homem temente e obediente ao Senhor. E sempre que você decidir ser fiel, e eu creio que você já tomou essa decisão, sempre que você se propor a honrar a Deus, a ser fiel a Deus em tudo, em todos os momentos, você vai ter que provar a sua fidelidade. Porque a primeira coisa que vai acontecer com você é a oposição irá se levantar. Ou seja, a fidelidade a Deus desperta a oposição contra nós.
Eu quero que você vá comigo para o livro de Daniel agora, lá no capítulo 6. E eu quero que você leia comigo o que vai dizer aqui a palavra de Deus, a partir do versículo de número 3. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, um espírito de um homem fiel ao Senhor. E o rei, no caso o rei Dário, que alguns chamam de Dario, pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o que, minha gente? Fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se Daniel fosse apenas mais um ali na Babilônia, que agora está sobre o domínio do Império Medo-Persa, porque o Império Babilônico já havia caído, se Daniel tivesse se deixado levar por aquele lugar, pelas pessoas daquele lugar, se ele tivesse se deixado contaminar com aquele ambiente e não fosse fiel a Deus, obediente, temente a Deus, eu garanto para você, ninguém teria se levantado contra ele. Ninguém teria levantado alguma questão contra Daniel, porque afinal de contas, Daniel seria apenas mais um entre todos ali. Se você vem à igreja, entenda bem o que eu estou dizendo. Se você já entregou a vida a Jesus e até já batizou nas águas, toma a Santa Ceia, vem à igreja com uma certa regularidade, e ninguém se levanta contra você, ninguém se opõe a você, é um sinal de que você não está servindo a Deus da maneira correta. Parece até estranho de ouvir isso, né? Mas se ninguém se levanta contra ti, se não tem nenhuma oposição contra você, se ninguém se levanta para de certo modo querer te atingir, até mesmo te prejudicar, falar contra você, ser falso contra você, fazer algo contra você, é um grande sinal de que você não está servindo a Deus com 100% de fidelidade. Porque quem é fiel a Deus de verdade pode ter certeza, o diabo se levanta, os inimigos se levantam, a oposição se levanta, ou seja, pessoas vão se levantar contra nós. Parece estranho, porque na cabeça de alguns deveria ser o contrário, ou seja, se eu obedeço a Deus, se eu sigo os preceitos do Senhor, se eu faço tudo conforme está escrito na palavra de Deus, se eu sou uma pessoa que vou à igreja com frequência, se eu sou uma pessoa que não falto Santa Ceia, devolvo os meus dízimos, ou seja, por mais complicado que seja, eu tenho procurado ser fiel, não era para o mal se levantar contra mim, não era para o inimigo se levantar contra mim, pelo contrário, era para que tudo viesse dar certo. Mas na grande realidade não é assim que funciona. Quanto mais fiel você for, mais o inimigo vai se levantar, mais oposição se levantará contra você e mais lutas você vai ter que enfrentar. Quem está compreendendo isso? Entretanto, o que vai determinar a tua vitória contra a oposição
é se você vai se manter fiel a Deus ou não, independente de quem se levantar contra você. O que vai determinar se você vai ter vitória contra o mal é que, se ainda que o mal se levante, você vai ser fiel a Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, ainda que todos se levantem, pode ter certeza, nós não temos que nos preocupar. Porque quando honramos a Deus e somos fiéis a Ele, quem se levanta contra nós está se levantando contra o nosso próprio Deus. E como ele disse na época do rei Josafá: nessa peleja não terei que pelejar, está em pé e vede o livramento que Deus vos dará. Seja fiel, porque Deus vai lutar em teu favor, vai te dar vitória, e o mal vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Entretanto, a fidelidade vai exigir um posicionamento firme da sua parte. Porque olha o que esses homens vão tentar fazer. Versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. O que esses homens esperavam? Eles não esperavam que Daniel tão somente deixasse de fazer as suas orações e as suas petições a Deus, porque eles sabiam que Daniel era fiel. Amém, minha gente? Eles não estão aqui querendo que o Daniel cometa um erro em relação ao Dário, em relação ao Império Medo-Persa. Não é isso. A ideia deles aqui é fazer o Daniel ser infiel e pecar contra quem? Pecar contra Deus, porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus, e que a única forma de ter alguma coisa para acusar era fazer com que Daniel pecasse contra Deus e, consequentemente, desobedecesse a ordem do Império Medo-Persa. Então agora o Daniel tem uma escolha para fazer. Então agora o Daniel tem uma decisão a tomar. Ou seja, ele precisa agora se posicionar. Por quê? Porque quem é fiel a Deus tem que se posicionar como um homem e uma mulher que é fiel a Deus. E vai surgir ocasiões, vai surgir situações que, se você realmente é fiel a Deus de verdade, você vai ter que marcar a posição ali de uma mulher fiel e de um homem fiel a Deus. Pode ter certeza, vão surgir oportunidades, vão te fazer uma proposta indecorosa, algo que vai fazer você pecar contra o homem e, consequentemente, contra Deus. E aí você é uma mulher fiel, você é um homem fiel, ninguém está vendo, ninguém vai saber, pelo menos no começo, porque no começo mal feito ninguém fica sabendo. Já prestou atenção nisso? O erro no começo ninguém vê, mas como não há nada oculto que não haja de ser revelado, uma hora vem tudo à tona, mas no começo ninguém sabe. Então você tem uma decisão para tomar, e aí você decide: eu sou ou não fiel a Deus agora?
Eu sou ou não fiel a Deus agora? O Daniel tinha um hábito, como você pode ver na TV, de orar a Deus. Ele fazia isso 3 vezes ao dia. E ele orava com as janelas abertas, porque aquela janela dava para a direção de Jerusalém, para o templo em Jerusalém. E o judeu ora desse modo. O judeu que está fora de Israel, de Jerusalém, ele sempre vai orar numa posição que ele esteja voltado para a cidade santa, para Jerusalém. Ele poderia ter fechado a janela, minha gente? Poderia. Ele poderia ter feito essa oração escondido? Poderia. Entretanto, Daniel está querendo aqui se posicionar como um homem fiel. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga glória a Deus. Vão surgir situações, e quando surgir essas situações, esse é o momento que você vai ter que provar. Na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na faculdade, na rua, em qualquer lugar. É ali que você vai mostrar se posicionando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Todos estão fazendo, todo mundo está fazendo, mas é igual como a nossa mãe falava, né? Você não é todo mundo. Ou seja, não é porque todos estão fazendo, porque eu vou fazer. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou um servo fiel, eu sou uma serva fiel, e eu vou me posicionar como tal. Todos estão levando vantagem, todos estão participando do esquema, todos estão ali se aproveitando da situação, mas eu vou me posicionar ao contrário do fluxo, porque eu não ando segundo o curso deste mundo, eu não me deixo levar pelo que acontece neste mundo, e muito menos por aquilo que o diabo tem semeado no coração das pessoas. Eu sou fiel a Deus, eu honro a Deus, e nada vai me afastar do meu Senhor, e eu serei fiel até o fim. Diga glória a Deus. Diga, eu serei fiel até o fim. Entretanto, a fidelidade surge, como eu já falei, oposição requer uma posição firme, mas te leva a provações. E Daniel agora vai ser provado. Versículo 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição qualquer, Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei:
Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Amém, igreja? Diga aí, lançaram na cova dos leões. A fidelidade de Daniel levou ele à cova dos leões, ou seja, a sua fidelidade vai te levar também a passar por inúmeras provações ao longo dessa vida. Quem aqui tem sido provado ou já passou por muitas provações? E você se mantém fiel, sim ou não? E quanto mais fiel você for, mais provação virá. É assim que funciona. É incrível, porque repito o que eu disse no outro tópico. A ideia, a princípio, é que deveria ser o contrário. Tanto que as perguntas naturalmente vêm. Poxa, eu sou tão fiel e fico doente. Eu sou tão fiel e muitas vezes eu tenho um problema com a minha família. Eu tenho honrado tanto a Deus ao longo desses anos e tenho dívidas, ou tenho crises no meu casamento, ou perdi o emprego. Essas perguntas naturalmente surgem, porque a fidelidade provoca aprovação. Mas uma coisa nós temos que entender acerca da aprovação. A aprovação vem, como diz o próprio nome e seu significado, para aprovar. E para aprovar o quê? A nossa fé. E é quando nós estamos sendo provados, ou seja, passando por lutas, por dificuldades, que realmente nós mostramos que somos fiéis ao nosso Deus. Daniel foi lançado na cova, em nenhum momento questionou, em nenhum momento murmurou, em nenhum momento desanimou, ele continuou firme, porque no fundo ele sabia, a minha fidelidade a Deus fará com que Deus faça alguma coisa. Algo vai acontecer dentro desta cova. Eu não serei devorado pelos leões, eu não vou perecer aqui nesse buraco. Ele não sabia como, minha gente, assim também como eu não sei como vai ser, assim também como você não sabe como será, mas a fidelidade a Deus e a fé que temos nele faz com que tenhamos uma certeza: uma hora Deus vai agir, uma hora Deus vai levantar alguém, uma hora essa enfermidade cai por terra, uma hora essa porta se abre, uma hora todo mal é desfeito, porque eu sou fiel e Deus vai me honrar. Oh glória! Seja fiel que Deus vai te honrar. Por que, igreja? Porque a fidelidade traz recompensa. Diga comigo: a fidelidade traz recompensa. Versículo de número 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Interessante essa palavra sentença, né? Quando o juiz dá a sentença está dada e não pode ser revocada. Aqui no Brasil, de vez em quando, as sentenças são revogadas. É ou não é? Aparece um problema, surge aí contradições, quem estava preso e condenado é solto e volta a ter uma vida normal, como se nenhum mal feito tivesse sido feito por tais. Mas aqui não, aqui a sentença estava dada, mas estava dada por quem? Pelo homem, e não por Deus. Quem compreende isso? Talvez o homem já possa ter dado a tua sentença,
Talvez o diabo já possa ter dado a sentença de derrota, mas a última palavra vem do Senhor. E Deus ainda não deu a última palavra. Olha o versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Você sabe que o Dário gostava do Daniel. Dário não queria fazer aquilo, mas ele foi induzido ao erro, ele foi ali obrigado por conta do decreto. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel! Eu imagino o eco que deve ter dado ali naquela cova, né? Daniel, Daniel, Daniel. O Dário achou que o Daniel estava despedaçado, que os leões haviam o comido e que estava ali simplesmente os ossos do Daniel. E aí ele está triste. E o Dário está pensando: será que Daniel está vivo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o Deus que o Daniel serve fez algo? Daniel! Diga comigo: Daniel! Aí veja: servo do Deus vivo. E aí, ele não tem tanta fé igual o Daniel, ele ainda está na dúvida, né? Tanto que ele diz assim, ó: dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, como quem dissesse assim, ó: será que tu sobreviveu, Daniel? Aí lá de dentro vem uma voz. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Oh, glória! Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga: fidelidade traz recompensas. Você pegou esses 4 tópicos? Primeiro, quando você decide ser fiel a Deus, primeira coisa que vai acontecer: a oposição vai se levantar contra você. Eu vou repetir o que eu disse no início. O crente que não é perseguido, que as pessoas não querem prejudicá-lo, quando ninguém se levanta contra ele, como diz aquele pastor famoso, é um crente com defeito. Ele não está sendo crente direito. Porque o crente, o povo olha para a gente e começa a nos perseguir gratuitamente. É o diabo usando a vida destes pobres coitados que necessitam de libertação, que necessitam enxergar a vida que estão vivendo. Por isso, lembrem-se sempre das palavras de Paulo à igreja de Éfeso, que não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Pelo fato de você ser fiel a Deus, o diabo usa essas pessoas para se levantar contra você. Não são elas, é a tua fidelidade que faz o diabo se revoltar contra ti, mas Deus é contigo. A tua fidelidade exigirá de você posicionamento de quem é fiel de verdade. Vai surgir circunstâncias, vai se levantar situações, ocorrerão ali momentos que você vai ter que dizer e provar que você é fiel. E nós somos fiéis em oculto, não quando todos estão vendo, não quando estamos diante de todos,
mas quando estamos muitas vezes ali, sem que ninguém esteja vendo, ou em circunstâncias onde, se quiséssemos, poderíamos fazer o mal feito, porque afinal de contas, ninguém está sabendo, mas Deus está vendo, e Deus está querendo que nesse exato momento, você se posicione como um servo fiel. Quem está entendendo? A tua fidelidade também vai te levar a provações. Você está sendo provada, minha irmã, porque você é fiel a Deus. Ô meu irmão, sabe essa prova que você está passando? É porque você é fiel a Deus. E entenda, não tenha medo, mas também não desanime. Muitas outras ainda virão, mas Deus é contigo, e com a aprovação, Ele também dá o escape, Ele também dá a saída. E o quarto tópico é: a fidelidade produz em nós grandes recompensas. Vai ter recompensas, Deus vai te recompensar. Daniel saiu ileso da cova. Por quê? Porque ele sempre foi fiel a Deus. Quantos aqui querem, a cada dia que se passa, ser mais fiel ao Senhor? Está disposto a enfrentar a oposição? Está decidido a se posicionar como homem fiel? Está disposto a passar pelas provas? É mesmo? Então saiba, haverá recompensa para você. Quem crê nisso, diga amém. Quem recebe essa palavra, oh glória! Você que é fiel, fique de pé, e vamos dar para o Senhor uma linda salva de palmas. Vamos aplaudir, minha gente, vamos aplaudir. Servos fiéis, aplaude e diga glória a Deus. Diz a palavra: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória! Amém.